uma sessão de qualificação arranhada e tensa à noite, no final da noite de sábado, para o Grande Prêmio de Las Vegas, sobre o que você esperaria em um circuito com muitas retas longas, ondulações, chicanes em alta velocidade e, claro, propensão a quicar também. Muito difícil colocar os pneus nas temperaturas de operação corretas. A Aston Martin descobriu isso. Não conseguiu nem sair do Q1. Mas na frente, é claro, havia uma pole position a ser disputada. Foi muito apertado. A Ferrari parecia que tinha conseguido bem no final, mas então George Russell, na pista, o último, na pista sem ninguém à sua frente, saiu e conquistou a pole para a Mercedes, uma volta superba de George Russell. Incrivelmente corajoso nas mudanças de direção em alta velocidade sem visibilidade, muito bom nas chicanes apertadas. Este circuito, com as temperaturas dos pneus corretas, é tudo sobre frear tarde a partir de alta velocidade e conseguir aplicar a potência bem ao sair das curvas de baixa velocidade. As curvas de média velocidade, a mudança de direção, as curvas de média velocidade para as curvas rápidas, são basicamente todas planas. É tudo sobre fazer os pneus funcionarem nas saídas e entradas de curvas lentas a partir de alta velocidade. E a Mercedes fez isso muito bem com George Russell. A grande surpresa foi uma surpresa dupla, porque Lewis Hamilton não estava ali com ele, porque ele tinha sido o mais rápido no Q2, e o tempo que ele fez no Q2, 32,5, o teria colocado em P3 no grid se ele apenas repetisse esse tempo. Mas ele não conseguiu fazer uma volta com o carro no Q3. Vamos falar sobre isso mais tarde, em um segundo. Mas a outra surpresa dupla foi que Pierre Gasly então ficou em P3 pela Alpine, uma performance absolutamente superbe após o Brasil, com todo mundo dizendo que eles só conseguiram esse resultado porque não pararam e tiveram sorte de conseguir o pit stop livre sob o vermelho. Sim, bem, aquele carro está indo muito bem agora, especialmente em linha reta. Pierre Gasly, vamos dar uma olhada. Eu preciso ler isso de novo porque é inacreditável. Pierre Gasly a 354 km por hora na armadilha de velocidade naquela volta, o que o colocou em P3. Mas antes de ficarmos muito empolgados com isso, olhem para Carlos Sainz. Ele fez exatamente o mesmo tempo na armadilha de velocidade por conta própria também. Então a Ferrari, para o mesmo nível de downforce, se você quiser, obviamente são carros diferentes, definitivamente tem um pouco mais de aderência do que a Alpine, o que é mais ou menos o que você esperaria, mas duas voltas excelentes de Pierre Gasly, P3, e Carlos Sainz, que não cometeu erros e se qualificou em segundo para a Ferrari. Eu disse na transmissão ao vivo que achava que a Ferrari iria muito bem em Vegas, e assim se provou. Carlos Leclerc novamente cometeu mais erros do que Carlos Sainz, e eu acho que isso traz à tona novamente a decisão da Ferrari de deixar Carlos Sainz ir. Eu uso a palavra demissão porque não é nada mais, nada menos do que isso. E o interessante é que Carlos está melhorando cada vez mais. Melhor como piloto de corrida e melhor como qualificador agora. Nada a ver com a pressão que ele tem enfrentado. É apenas o tempo no carro e Carlos Sainz evoluindo como piloto de corrida. Ele está parecendo realmente bom agora. E ainda assim a Ferrari, por qualquer motivo, e sabemos o cronograma, está se livrando dele. Em 2 corridas após o Qatar e Abu Dhabi. Grande pena para Carlos, mas dirigindo absolutamente superbamente. Superar Carlos Leclerc na qualificação aqui é uma verdadeira conquista e devemos também ver isso no contexto do que a Ferrari está fazendo. Eles estão substituindo-o por Lewis Hamilton, que hoje no Q3 estava absolutamente em nenhum lugar. Agora eu estive procurando detalhes sobre onde deu errado para Lewis. Sim, vimos ele saindo da pista, vimos um pouco de sobreviragem. Isso estava sob o título de temperaturas dos pneus não estando exatamente onde deveriam estar. A única coisa que posso dizer é que sempre que liberaram George Russell, ele sempre saía em segundo. E eu acho que isso é mais uma coisa da Mercedes. Bem, é a vez dele de ser superado na pista. Ok, vamos revezar, vamos ser bons meninos. George Russell sempre saía em uma pista livre e quando ele conquistou a pole, ele o fez sendo absolutamente o último carro no circuito. A pista, sem dúvida, estava em seu ponto mais rápido naquele momento. Lewis Hamilton, em ambas as suas voltas, foi liberado logo atrás de Nico Hülkenberg no meio do tráfego, 5 carros à frente. George Russell e ele tiveram um pouco de disputa com Carlos Sainz também em sua primeira volta. Isso não é desculpa. Quero dizer, Lewis está na pista há muito tempo e sabe como tirar um tempo de volta do carro, mas isso não teria ajudado no contexto de quão bem George está dirigindo e da pista livre que George Russell tinha. Você imaginaria também que teria havido uma tentativa razoável de conseguir um vácuo de algumas dessas equipes, mas não aconteceu. Nenhuma delas fez isso no Q3, embora no Q1 estivesse muito claro que Sérgio Pérez conseguiu ajudar Max Verstappen em cerca de 3 décimos
estando exatamente no lugar certo antes da área de frenagem na curva 14. Isso realmente ajudou Max. E então Sérgio teve sua volta sozinho, não conseguiu sair do Q1. Um fim de semana muito, muito difícil novamente para Sérgio Pérez. Quanto a Max Verstappen, o carro estava muito melhor. Ele teve uma longa corrida intensa com o pneu médio mais cedo naquele dia, e isso levou a um pequeno desentendimento no rádio, com Max dizendo: "Se você me deixar com esses pneus por mais tempo, com certeza vou bater." E ele teve alguns momentos com eles de qualquer forma, então o trouxeram para a garagem, ajustaram o carro e o colocaram em um novo conjunto de pneus macios. E imediatamente Mac disse: "Sim, finalmente temos temperatura nos pneus, temos aderência", e foi isso que Macari levou para a qualificação e ele se saiu bem com isso. Seu fator limitante provavelmente era a velocidade máxima. Há muitas coisas acontecendo na internet no momento sobre como a Red Bull esqueceu de trazer a asa certa para Vegas. Ok, talvez eles tenham esquecido. Talvez tenham cometido um erro, seja o que for. 347 foi a velocidade máxima de Max Verstappen na armadilha em sua volta mais rápida. Sim, muito longe de Pierre Gasly e Carlos Sainz, mas adivinha, velocidade máxima de George Russell na armadilha. 357. Então não acho que haja algo que você possa dizer da perspectiva da Red Bull. Eles cometeram um erro, erraram com a asa traseira, porque tiveram a velocidade máxima que a Mercedes teve para conseguir a pole, ponto final. A Mercedes, nesta ocasião, simplesmente fez um trabalho melhor, talvez por sorte ou por julgamento, de conseguir as temperaturas dos pneus absolutamente certas. Quanto aos McLarens, ligeiramente mais rápidos em linha reta, 349, 347 para Lando Norris e Oscar Piastri, mas 33.0. 1 minuto 33.0 foi o tempo de volta daquele carro. Foi isso que ambos os pilotos fizeram no Q2 e é o que ambos os pilotos novamente fizeram no Q3. Nada mais a ser tirado dos McLarens. Então, onde eles estão perdendo tempo, foi interessante ver as escolhas de pneus indo para o Q3. Todos os líderes, obviamente, tentaram usar apenas um conjunto de pneus macios novos no Q2 para ter dois conjuntos no Q3, mas os McLarens não fizeram isso e correram a primeira fase do Q3 com um conjunto usado. Agora, você diria que talvez isso tenha custado tempo ao mudar para o pneu novo e os pilotos se adaptando à aderência do novo pneu na última fase. Mas adivinha, Pierre Gasly também fez o mesmo na Alpine, começou com um conjunto usado para sua primeira volta e foi rápido. E então foi ainda mais rápido na última fase do Q3 com o pneu novo. Então não acho que possamos culpar isso. Também sob esse título foi interessante no Q2 como várias equipes abordaram esse problema. Max Verstappen saiu com um conjunto novo. Fez um tempo e então ficou um pouco na garagem, um pouco de nervosismo ali, porque ele caiu de algo como P3 ou P4 para P7 quando a bandeira quadriculada saiu, mas ele estava bem. Obviamente passou para o Q3, enquanto a Ferrari manteve seus dois pilotos na garagem o máximo possível, enquanto outros estavam com seus novos conjuntos de pneus macios e depois usaram seu único conjunto de pneus macios novos até o final da sessão. Então, abordagens diferentes, não tenho certeza se tudo isso se somou a algo, apenas mostra como era difícil fazer os pneus funcionarem e a diferença entre um conjunto novo e um conjunto usado era muito questionável e debatível indo para o Q3. Parece que a melhor forma era usar dois novos conjuntos de pneus no Q3, desde que você tivesse uma volta livre e estivesse na pista bem no final, quando a pista estava mais rápida. Lewis Hamilton estava em tráfego em ambas as ocasiões com Nico Hülkenberg e também com Carlos Sainz. E enquanto não houve obstrução, e enquanto não houve impedimento, poderia ter havido algo ao redor dele, poderia ter havido turbulência, poderia ter havido isso, poderia ter havido aquilo. São circunstâncias atenuantes, isso é tudo que você pode dizer. 32.5 no Q2 com tráfego, ele poderia ter feito um 32.7. Estaria P4, P5 no grid. Então, sim, tempos difíceis e estranhos. Eu acho que Max Verstappen está pensando, se eu tivesse um pouco mais de velocidade máxima, eu estaria bem ali. Mas ele verá a velocidade máxima da Mercedes e dizer, não acertamos os pneus. Mesmo nesta configuração, não conseguimos acertar completamente. Max teve corridas boas no Q3, e foi mais rápido do que ele havia sido no Q2, então parece estar certo. A única coisa que você pode dizer é o quão difícil. O carro, obviamente, era para Sérgio Pérez. Ele simplesmente não conseguia colocar os pneus na faixa de funcionamento, então, se você realmente quer um termômetro de onde a Red Bull está, você diz, uau, que diferença entre Pérez e Max Verstappen mais uma vez. O início do Q3 foi atrasado, permitindo que as temperaturas caíssem ainda mais. A temperatura da pista caiu para cerca de 13,3 graus Celsius de 13,8, 14,0. E isso aconteceu porque Franco Colapinto saiu da pista de forma significativa no Williams
um incidente muito embaraçoso, porque ele havia se saído muito bem para chegar ao Q2. Alex Albon não conseguiu sair do Q1. O carro, obviamente, não estava brilhante, mas como todos os outros, lutando com as temperaturas dos pneus, mas ele perdeu o controle de uma maneira muito, muito inelegante. Saindo de uma mudança de direção em uma curva lenta, ficou um pouco largo na aceleração, na saída à direita, e então há um ápice à esquerda com concreto. O ápice, ele simplesmente o avaliou mal. Ele saiu da pista e então foi direto para o ápice com a parte dianteira esquerda do carro. Agora, se você sai da pista e danifica a parte traseira do carro, suponho que isso seja uma coisa. Se você simplesmente avalia mal um ápice a esse ponto e tem um acidente tão grande, então isso é um sinal de alerta. Como eu disse, ele é, por toda a conversa e alvoroço sobre Franco Colapinto, e ouve muito, e sendo um fã de Carlos Reutemann, fiquei um pouco confuso com as comparações com Carlos que surgiram no Brasil sobre Franco ser o próximo Carlos Reutemann. Eu apontei na época que Carlos, desde o primeiro dia, sempre foi um piloto de frente que fazia a curva cedo e era lindo de se ver, mesmo em 1972, sua primeira temporada na Fórmula 1 nesse aspecto. Enquanto isso, Franco sempre foi, aos meus olhos, desde que entrou na Fórmula 1, um piloto de traseira, dirigindo na traseira. O que quero dizer é que ele não procura entradas mais curtas, curvas mais curtas, que ele realmente busca entradas mais largas e abertas. E o que vimos hoje foi um exemplo clássico de como isso pode te levar a problemas, como de fato vimos no Brasil, quando ele estava pegando as linhas brancas. Havia outro ponto também, que era que ele estava realmente indo muito bem naquela volta e teve alguns segmentos roxos. Tudo porque ele estava em bastante tráfego e pegando vácuos aqui e ali. E isso sugere que talvez haja uma falta de disciplina mental em termos da estrutura da volta e, portanto, se deixar levar quando os segmentos roxos aparecem. Foi um grande acidente também. 50G. Eles estão dizendo na declaração de imprensa da Williams, e obviamente muito trabalho novamente para os mecânicos da Williams após a carnificina do Brasil. Mas, mais importante, eles estão apenas esperando para ter, enquanto falo, a aprovação médica para a corrida em Francorchamps amanhã, porque foi um impacto bastante grande. Mas, como eu disse, foi um erro de julgamento de um ápice por um piloto que vive com sobreesterço e depende da traseira. E estou surpreso que a Williams ainda não o fez trabalhar um pouco mais duro em usar a frente do carro um pouco melhor, e se eles estão planejando correr com ele em 2026, ele tem que ficar de fora em 25, porque os dois pilotos são Alex Albon e Carlos Sainz. Então, na minha opinião, eles deveriam reservar muito tempo com Robbie Wilson agora para ajustar a sensação de Franco, mas na frente, porque ele tem uma sensação e toque fenomenais. Não há dúvida sobre isso, é apenas que ele está fazendo isso na traseira do carro em vez da frente. E sim, eu reservaria o que? Um dia por semana para 52 lições, eu acho, provavelmente 52 sessões, chamar assim, não lições. Essa não é a palavra certa. 52 sessões seriam muito boas para Franco e ele estaria bem posicionado para fazer o trabalho em 2026, na minha opinião. Outros notáveis, a diferença entre Pierre Gasly e Esteban Ocon. Diferença impressionante, e Pierre Gasly está melhorando constantemente. Em uma transmissão ao vivo recente, me perguntaram eram os 5 qualificadores mais rápidos na Fórmula 1, e eu incluí Pierre Gasly nisso. Isso foi há algumas semanas. E eu realmente acredito nisso. Eu acho que ele é realmente rápido, e isso se mostrou hoje. Ele realmente se tornou um piloto de classe, e a equipe está indo na direção certa. Ele será muito bom no próximo ano naquele carro com a unidade de potência da Mercedes também. E também não devemos esquecer Nico Hülkenberg e o papel que ele desempenhou na qualificação. Não estou dizendo que ele atrapalhou Lewis, mas ele estava sempre lá. Mas, mais uma vez, quão bem a Haas Ferrari está indo. Um ótimo trabalho da Haas Ferrari. E Yuki Tsunoda novamente muito forte no V-Car Honda. Liam Lando não saindo do Q2. Como eu disse, houve o amarelo do Colapinto bem no final. Mas Yuki Tsunoda muito forte durante toda a qualificação e começará em P7, outro excelente resultado para ele. Enquanto isso, no Japão, falando de Yuki, apenas para uma atualização, tudo está resolvido sobre o problema do Turbo Wastegate no Hyundai Terry Neville. Ele trabalhou para voltar à 7ª posição geral. Seu companheiro de equipe, Oi Tanaki, o piloto que ainda pode vencer Terry no campeonato de pilotos, liderando o rally facilmente agora. Então parece bom para a Hyundai em termos do campeonato de fabricantes contra a Toyota, mas tudo está em jogo agora indo para o Super Sunday no Japão. Isso também deve valer a pena assistir. Todos esses campeonatos estão em jogo.
de Max Verstappen, apenas para terminar nessa nota, do ponto de vista de Max Verstappen, pensando no campeonato, provavelmente está fazendo isso de jeito nenhum, conhecendo Max, mas mesmo assim, se ele pensasse no campeonato, ele pensaria, bem, pelo menos estou à frente de Lando Norris, estou à frente de ambos os McLarens, o que não pode ser uma coisa ruim em termos de onde estamos indo com os pontos. Certamente será uma primeira volta. Vale a pena assistir George Russell, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Carlos Leclerc, Max Verstappen e então os dois McLarens. Neste circuito urbano de luta, ansioso por isso, um grande agradecimento a Jetcraft, a OEM Exclusive e, claro, a Tracknika. Até amanhã.